Olá, meu nome é Roger Pavinski, eu sou produtor audiovisual e fotógrafo e neste vídeo nós vamos comentar um pouquinho sobre algumas técnicas de registro audiovisual para espetáculos teatrais. Resumindo, de uma maneira geral, neste vídeo nós vamos abordar alguns conceitos sobre o que é o registro audiovisual para espetáculos teatrais, o porquê que se registra um espetáculo teatral, um pouco sobre equipamentos, vamos falar sobre tipo de câmeras, lentes, os cuidados que tem que se ter na hora de registrar esse espetáculo, e um pouquinho do áudio e um pouquinho de planos focais. Para começar, por que se registra um espetáculo audiovisual? Basicamente, existem 3 motivos para se registrar um espetáculo audiovisual. O primeiro é para ter um registro por si só, para a companhia ter esse registro, para gravar a interpretação, o desempenho dos atores, da equipe, do som, da luz, para ter um registro para o próprio grupo ter como referência para os próximos trabalhos, para avaliar o trabalho e tudo mais. O segundo motivo seria para se comprovar a atividade se essa apresentação faz parte de um projeto que tem um programa de incentivo a um patrocinador. Então é uma maneira de se comprovar que essa apresentação foi feita, é o registro do vídeo. E o outro motivo seria para vender este trabalho, para ter um material comercial que se possa apresentar para possíveis clientes. Bom, falando sobre equipamentos, hoje em dia existem diversos equipamentos que filmam, tanto máquina fotográfica como as próprias filmadoras e também os celulares. Mas para um espetáculo teatral, eu vou recomendar um equipamento que é bastante popular, que bastante pessoas têm e que é bastante versátil, que é uma DSLR, que é uma câmera, uma máquina fotográfica que também filma. Existem diversos modelos desses equipamentos e eu não vou especificar nenhum exatamente. Essa aqui é a SL3, ela é bastante popular, tanto da linha Rebel, né, da Canon, muita gente tem, então eu vou apresentar este equipamento como padrão para um registro audiovisual. Como eu acabei de dizer, esse equipamento é uma máquina fotográfica que filma, porém ela tem uma limitação, que é 30 minutos de vídeo. Muitos outros equipamentos contêm esta limitação. Os equipamentos que não vão ter essa limitação são filmadoras. Porém, as filmadoras hoje em dia estão cada vez mais raras no mercado e também muito caras. Elas não têm um limite de gravação, como as máquinas fotográficas têm. Porém, elas permitem uma qualidade, às vezes, superior às filmadoras, por elas terem lentes intercambiáveis e terem um sensor grande de captura de vídeo. As lentes intercambiáveis permitem que se troque de lente conforme a situação necessária. Então, por exemplo, geralmente esse tipo de máquina aqui vem com uma lente do kit, que é uma lente barata que vem já do kit quando você compra o equipamento. Por exemplo, essa aqui vem junto, ela é uma 18-55. Eu vou explicar um pouquinho rapidamente sobre essas distâncias focais, mas basicamente quando ela está em 18, ela pega uma imagem bem mais aberta, mais ampla, e quando você utiliza uma distância focal maior, começa aqui o limite a 55, você aproxima mais, você tem um zoom. Outras lentes, igual essa que está aqui, é uma 50mm, ela é mais clara, que essa aqui é 1.4 e essa aqui é 1.8. Todas elas funcionam nestas câmeras de lentes intercambiáveis. Basicamente, o que você precisa para registrar esse espetáculo? Você precisa de uma câmera, de uma lente, de baterias, de um cartão de memória que tenha capacidade suficiente para registrar o espetáculo na íntegra, tendo em mente que 1 hora de Full HD consome 23 GB de espaço do cartão. Então, geralmente, é recomendado ter um cartão de pelo menos 32 GB com uma boa velocidade que consiga registrar todo esse espetáculo. Sem esquecer que esta câmera ela vai parar aos 30 minutos de gravação. Então, é preciso recomeçar a gravação assim que ela parar, ou ter 2 câmeras para depois, na edição, ter uma gravação com dois planos diferentes. E assim que uma cortar, você cobre com a outra. Seria uma situação ideal. Então, alguns editais que se pede o vídeo na íntegra para a questão de inscrição, coloca que se é necessário ter um vídeo sem cortes. E este vídeo sem cortes
essa expressão sem cortes leva a muitas dúvidas. Porque algumas pessoas pensavam que não podia ter mais de uma câmera filmando o espetáculo, porque ao se fazer os cortes entre uma câmera e outra, um plano e outro, isso seria os cortes. Mas na verdade o que isso quer dizer é que esse vídeo tem que ser na íntegra. Ele não pode ter um corte na sua totalidade, na sua duração, porque isso representaria um corte de algo que poderia ser uma falha no espetáculo. Seria tipo como se fosse uma tentativa de se esconder algo. Então esse vídeo que alguns editais pedem na íntegra, sem cortes, seria um vídeo que o espetáculo se apresentaria na sua totalidade. Porém, é permitido, sim, ter mais de uma câmera, porque estes cortes não são cortes na integralidade, na totalidade do vídeo, e sim cortes de planos diferentes, uma câmera mais aberta e uma mais fechada, e isso torna o vídeo até bem mais agradável de se assistir do que só uma câmera fixa pegando o palco inteiro, muitas vezes de longe, difícil até de assistir algumas vezes. Para registrar um espetáculo teatral com a melhor qualidade, eu recomendo utilizar 3 câmeras, cada uma num plano focal diferente. Uma câmera faria o plano geral, que é o palco bem aberto. Uma câmera eu faço o plano médio, que seria os atores, o corpo inteiro. E a terceira câmera com o primeiro plano, pegando mais as expressões dos atores. Na edição, na ilha de edição depois, essas 3 câmeras geram um material, geram um vídeo que traz bastante prazer ao assistir, fica um vídeo bem gostoso de assistir. Outro equipamento muito importante além da câmera é um tripé de boa qualidade. Tripés mais robustos são mais caros, porém, tripés mais simples também dão conta do recado desde que esta câmera não tenha movimento. Então, se você for filmar esse espetáculo com uma câmera fixa, um tripé mais simples pode dar conta do recado. Se você for utilizar mais de uma câmera e as outras câmeras forem acompanhar o movimento dos atores, a movimentação, é recomendável ter um tripé mais robusto, com uma cabeça fluida, que possa fazer os movimentos sem solavancos. Uma das questões mais pertinentes quando se registra um espetáculo teatral é como fazer a exposição correta. Existem 2 maneiras de você configurar a câmera para fazer a exposição do espetáculo, de um espetáculo teatral, a gravação. Uma é o modo manual, que pressupõe que vai ter um operador na câmera que vai fazer os ajustes, que vai fazer as correções de acordo com o espetáculo, e o outro é o modo automático. Por que precisa esses ajustes? Durante o espetáculo, a iluminação ela varia. Pode ter momentos de blackout, momentos que a iluminação é mais forte, alguns focos, e o ideal é que a câmera acompanhe essas nuances para se adaptar a essa iluminação que altera durante o espetáculo. Então, se tiver um operador, se você for operar, você pode até usar o modo manual. Porém, o modo manual ele tem um lado negativo, que é os trancos na imagem, toda vez que você altera uma configuração. Então eu vou mostrar aqui, por exemplo, vou colocar tudo aqui no modo manual, e cada vez que eu vou fazer uma alteração aqui, não sei se vai dar para ver bem na câmera aqui, ele vai dar um tranquinho, não vai ser uma mudança suave de luz. E esses solavancos aqui são muito negativos para um vídeo. Então, como um espetáculo ele tem muitas trocas de luzes e a iluminação altera bastante, eu recomendo utilizar pelo menos um modo automático, que seria o ISO automático, porque aí as mudanças vão ser feitas de uma maneira mais suave. Uma coisa muito importante é trabalhar a compensação de exposição, se você for trabalhar o ISO automático. O que é essa compensação de exposição? A câmera ela tem uma régua aqui, agora ela está no 0, para mostrar que a exposição está correta. Essa exposição correta seria o quê? Seria um equilíbrio entre o claro e o escuro, entre as partes escuras e as partes claras. Quando a câmera acredita que isso está numa maneira equilibrada, que seria um cinza médio para ela, que é um equilíbrio entre preto e branco, ela vai mostrar
ela vai estar aqui no zero. Então eu vou clicar aqui, ó, no obturador para mostrar que isso seria a exposição correta para a câmera. Porém, no espetáculo teatral, em que há muito fundo preto, muito escuro e alguns pontos de luz só, a câmera vai entender que está faltando luz na cena. Ela vai interpretar que isso está escuro e vai aumentar a sensibilidade da câmera para chegar nesse cinza médio. Só que isso muitas vezes, na maioria das vezes, faz com que os atores, que são pequenos pontos iluminados dentro de um grande quadro preto, que eles estejam super expostos, que eles estejam com aquela aparência de fantasma, que você não consegue reconhecer nada da expressão, principalmente quando a câmera está distante. Então, principalmente quando você vai usar uma câmera só e ela estiver distante do palco, você tem que utilizar uma compensação de exposição aqui de -1 até -2. Isso vai depender do espetáculo, vai depender da iluminação. Que aquilo não é uma deficiência de luz, senão os atores vão ficar todos parecendo uns fantasmas. Então isso é muito importante utilizar quando você está utilizando um fator automático, principalmente o ISO, que eu recomendo o ISO. A lente você deve utilizar uma abertura, quanto mais aberta, teoricamente melhor, porque você não vai exigir demais do ISO da sua câmera, que pode trazer granulação, ruído para a sua imagem. Eu recomendo utilizar o foco manual, principalmente se for utilizar uma câmera estática. Porque se você utilizar o modo automático, ele vai ficar procurando o foco durante a gravação. E isso pode fazer com que o foco se perca, principalmente quando as cenas são muito escuras. Então, quando você colocar a câmera lá e fazer o seu ajuste, você já acerta o foco no ponto fixo, no centro do palco, pede para um ator chegar lá, entrar lá e você foca nele e desliga o foco. Você pode desligar o foco na lente mesmo, foco automático, e na lente você faz o ajuste do foco e deixa desligado durante todo o espetáculo, principalmente se a câmera estiver distante. Então todos esses ajustes você deve fazer antes do espetáculo começar. Isso é algum dos cuidados gerais que eu anotei aqui para se tomar, que é montar com antecedência, chegar antes, no mínimo 1 hora de antecedência, que assim você faz uma prévia da luz, você faz uma prévia da exposição que você tem que ter, do foco. É muito importante você chegar antes e se planejar para isso. Você tem que ter um cuidado e perguntar para os atores se eles vão sair do palco, se eles vão ter alguma coisa de diferente além de só aquela cena dentro do palco, se eles vão sair, se você deve acompanhar isso ou não, se eles vão entrar por trás do palco, se eles vão entrar pelo público. Isso é importante. Se você tiver mais câmeras, se preparar com as outras câmeras para pegar esses momentos. Dependendo do local, você tem que montar a câmera, ajustar o tripé, fazer a montagem e tirar a câmera de lá para o público passar. Porque às vezes você está filmando de um lugar onde é a passagem de público. Então, o que é o ideal? Você chega, você monta, faz seus ajustes lá, marca o chão com uma fitinha, um marcador, uma fita crepe, e depois você, antes de começar o espetáculo, você coloca a câmera de volta lá, a câmera já está montada, você deixa num cantinho, e você já chega com a câmera pronta com os ajustes que você fez na hora do espetáculo. Então é importante passar a luz, pedir para mostrar as cenas de luzes, para você já se preparar, para ver se tem um momento de blackout, ou uma cena de foco, alguma cor muito diferente, você já passa isso antes, e testar o áudio. Se você for tirar o áudio da mesa, se você for tirar o áudio da frente do palco, você já deixa o microfone preparado lá. Com este gravador de áudio, você vai ter um áudio mais limpo, você pode posicioná-lo na frente do teatro, na frente do palco, para ter um áudio mais limpo, mais próximo dos atores, caso eles não utilizarem microfones. Se eles utilizarem microfones, pode ser interessante ter um segundo deste, ou até utilizar somente um para capturar o áudio na saída da mesa. Sempre bom monitorando com fones de ouvido para ver a qualidade, se não está clipando, se não está estourando. É sempre bom ter um áudio de qualidade, é muito importante para a qualidade do seu vídeo. Então eu recomendo um desse, esse aqui é um H1N1 da Zoom, é um bem simples, porém bem efetivo. Ele pode capturar um áudio bem legal na frente do palco. Sempre recomendando, ainda mais se for ao ar livre, utilizar uma espuminha aqui, porque isso vai evitar que
que alguns sons mais graves de vento, principalmente se os atores utilizarem bastante movimentação ou utilizarem figurinos grandes, e nesse movimento do figurino isso gera um vento que pode atrapalhar o áudio. Então isso aqui protege do vento, principalmente em locais abertos. É muito importante ter um áudio de qualidade. Então esses cuidados básicos a gente sempre tem que ter, incluindo os cuidados com as baterias, levar elas sempre bem carregadas, baterias extras, cartões de memória formatados, cartões de memórias extras. Sempre lembrar, né, de ter esses cuidados para não esquecer um cartão, esquecer uma bateria, tá sempre bem preparado. E outros cuidados, entre esses, de chegar cedo, conversar antes com os atores para ver se não tem nada de diferente. Então é isso, eu espero que este material, mesmo que de uma maneira bem simples, possa te ajudar nos seus registros e agradeço pela atenção.